Olá, estamos aqui com a professora Simone Maldonado, professora de antropologia, oriunda da Universidade Federal da Paraíba e que se encontra hoje em Sobral para uma comemoração dos 15 anos do curso de Ciências Sociais. A professora Simone Maldonado foi professora do curso, professora visitante, e contribuiu com as cadeiras de antropologia. Bom dia, Simone. Você está bem? Estou bem, Regina, muito bem. E você? Ok. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho da sua trajetória acadêmica, como é que você se encontrou na antropologia e alguma coisa sobre os seus estudos de campo. Certo. Vamos então dividir um pouquinho, porque é uma longa história, eu já vou bem avançada na vida, né? Bom, a minha graduação, eu fiz, os primeiros estudos foram no colégio, normalmente, né? E não havia, quando eu me formei, fiz a minha licenciatura em 67, fiz de 64 a 67, não havia curso de antropologia. Havia disciplina de antropologia. Eu fiz história, eu era do curso de história e o pessoal da geografia, da filosofia e da história tinha uma disciplina de antropologia, a antropologia cultural. Não se fazia diferenciação entre as diversas possibilidades da disciplina, era uma coisa bem, o mesmo professor para todos os cursos. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em antropologia. E ele não primava por nos repassar a teoria. O que ele queria, e ele era muito claro nisso. O professor José de Ligório Resqueto Lavareda, de Recife. Ele ia para João Pessoa, dar as aulas na UFPB. A maior parte dos nossos professores vinha de Recife. E ele era trabalho de campo. Ele mandava a gente, que ele criava as temáticas e mandava a gente ir para os terreiros, ir para os lugares onde havia manifestações culturais, como um pouco de roda, e a gente ia, gravava, escrevia sobre aquilo e entregava para ele. Então, a gente aprendeu, a primeira coisa que a gente aprendeu foi a ir para o campo. E podia ser na praia, podia ser numa comunidade, podia ser, enfim, no centro da cidade, no comércio, de dia, de noite. Não havia, ele queria que a gente saísse da gente mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive com a antropologia. Você quer que eu continue Pode. Você poderia nos dizer assim, quando foi que você fez a opção mesmo pela antropologia? Em que momento foi isso? Depois da graduação? Depois da graduação. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre me interessei por coisas distantes. E quando eu terminei, né, quando eu me formei, como a gente dizia, eu imediatamente saí de João Pessoa. Eu passei 10 anos entre a graduação e a pós-graduação viajando, trabalhando, eu já falava idiomas, era datilógrafa, redigia. Então, naquela época, eu me formei em 68, me graduei em 68, era um tesouro, uma pessoa que sabia fazer mais de uma coisa. Então, eu ocupava o lugar de 3 pessoas, da secretária redatora, da datilógrafa e da tradutora. Então, não faltou trabalho para mim. E depois, quando eu sempre li muito e tal, quando eu resolvi voltar para João Pessoa, voltar a me instalar em João Pessoa, que a minha família continuava lá, meus pais, meus irmãos, meus avós, quando eu voltei, voltei para dar assistência à minha família e ir embora de novo para o mundo. Mas eu tinha um colega de trabalho, um superior no trabalho, na verdade, não era meu colega. Ele era chefe de gabinete do reitor e nós éramos muito amigos. E ele me ouviu dizendo que ia viajar de novo. E disse: Simone, por que você não gaste seu tempo andando por aí? Vá para um lugar definido e faça um mestrado. Você precisa fazer uma pós-graduação.
Então foi esse estímulo, e ele me passou um folder da UNB, que estava abrindo a sua primeira turma. Não, já havia turma de mestrado, mas foi uma das primeiras turmas de mestrado. Ele me passou, né, qual a programação da seleção. Eu estava até com rubéola, mas não quis nem saber. Peguei o folder, escolhi uma temática, que foi os critérios de compadrio, as relações de compadrio no interior, e eu fui, ainda lembrando das tarefas do professor Lavareda, eu fui para uma cidadezinha chamada Esperança, no sertão da Paraíba, e fiz as entrevistas, fui à igreja e entrevistei pessoas que tinham compadres, que eram padrinhos de alguém. Mandei para a UNB sem nenhuma expectativa. Eu achava que, porque eu não tinha uma formação teórica mais sólida, ia passar batida, não ia entrar. Mas o projeto foi aprovado e eu fui para Brasília fazer o mestrado. Foi assim que a coisa começou. E depois eu dei continuidade, indo até o pós-doutorado, sempre com antropologia. Só o pós-doutorado foi que eu fiz em sociologia. Simone, como foi a sua experiência com as sociedades marítimas? Em que momento você começou a fazer pesquisa em Cabedelo? No momento em que, no decorrer do mestrado, já no segundo semestre, se esperava que a gente tivesse um objetivo, né? Ou um objeto, como a gente chama na prática antropológica, de estudo, que pudesse nortear as disciplinas que a gente ia fazer no decorrer da pós-graduação. A gente meio que ia para onde dava. Hoje a gente tem maiores escolhas, programas de bolsa de estudo. Naquela época não havia isso. Então, quem morava no sul, sudeste, centro-oeste, tendia a estudar populações indígenas e operários, trabalhadores, de maneira geral, sobretudo a classe operária. Eu e outras pessoas que morávamos na orla, no litoral, a nossa tendência era mais a questão do mercado de pescado e do próprio trabalho do pescador. Então, eu me dediquei durante os 6 meses de pesquisa de campo à pesca no município de Cabedelo, na Paraíba. Isso gerou que tipo de resultados depois, além da tese de mestrado, que naquela época era de fato tese, né? É. E pronto, quais foram os resultados disso? Olha, naquela época a gente não conseguia fazer um mestrado em menos de 3 anos. Então foram 3 anos de contatos acadêmicos, morar em Brasília, fazer amigos, conhecer outras pessoas, outros antropólogos, outros professores. Em nenhum momento eu permaneci na Paraíba, fiquei em Brasília atendendo às exigências do curso e escrevi a minha tese, aprendi a escrever uma tese, que eu nunca tinha escrito uma tese antes, né? Só trabalhos assim, esparsos, mas escrevi a minha tese, consegui dar uma forma àqueles dados que eu tinha, aquelas entrevistas. Naquele tempo a gente não podia nem usar fotografia. Eu fiz algumas fotos para colocar junto com o texto da tese, mas a banca pediu que eu retirasse. Pronto. Então, defendi na UNB, fui aprovada, entrei estudante, saí mestre e fui na universidade. Eu fiz concurso e entrei como professora de antropologia. E depois disso, você seguiu adiante os seus estudos, fazendo o doutorado em antropologia também, não é? Foi. E com uma passagem pelos Estados Unidos e uma experiência na área de antropologia médica, e depois retorna para o Brasil, ainda dentro do doutorado, e muda essa trajetória da antropologia médica
para uma pesquisa ainda voltada para as sociedades pesqueiras, ou não? Sim. Foi mais ou menos isso. Foi exatamente isso. Sim. Achei que um outro campo da antropologia seria interessante e um programa que oferecesse antropologia médica isolado não havia, mas o Departamento de Antropologia da UNB viabilizava isso. Então, eu comecei a fazer o doutorado voltada para as questões de saúde, percepções do corpo, um pouco de gênero, mas só assim por causa da questão das percepções do corpo, das fases da vida da pessoa, né? Isso na década de 80? Não, na década de 70. Foi na década de 70. Então, eu continuei nas mesmas comunidades onde eu tinha feito a pesquisa sobre o trabalho na pesca, eu me voltei para tentar fazer antropologia médica, tentar escrever o meu doutorado em antropologia médica. Aí eu já me distanciava mais da renda da pesca, do trabalho, das relações patronais que existem também, apesar de serem comunidades tradicionais, né? Hoje, lamentavelmente, nós perdemos isso. A orla está ocupada por veranistas, que já havia muitos, mas as pessoas estão tendendo a sair do centro da cidade e passar a morar nas praias. Mas, quando eu fiz a pesquisa, não. As praias eram dos pescadores. Eles moravam lá, em contato com o mar, foi excelente para mim. Só que não podia ser antropologia médica, porque eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado em antropologia médica para tentar me especializar nessa área e trabalhar em saúde, fosse nos hospitais, que havia possibilidade. Eu tive professores nos Estados Unidos que trabalhavam em hospitais, em clínicas, na saúde pública, mas não havia. Eu não tinha possibilidade de fazer isso na UNB. Ou foi uma época em que o governo brasileiro foi bastante duro com as saídas para o exterior, com quem estava no exterior, a desvalorização da nossa moeda, e muitos de nós voltamos, né? Daquela universidade havia outros brasileiros, outros paraibanos, inclusive, e nós voltamos. E as instituições, sobretudo o CNPq e a CAPES, que eram as principais entidades financiadoras, mantiveram. Eles aceitaram que a gente mantivesse a bolsa e voltasse para o Brasil. A nossa tarefa foi procurar onde dar continuidade a esse estudo. E a UNB me aceitou de volta e eu continuei, terminei o doutorado, aí fui para os pescadores outra vez. Mas aí eu trabalhei com a questão do espaço, né, uma noção mais abrangente, mais abstrata, que, no entanto, é a estrela norteadora dos pescadores, se baseia no espaço marítimo. Então, eu fui ver as relações sociais, as questões de conflito, as questões do desgaste, né, dos pescadores, mas não era antropologia médica, era antropologia social, que hoje se chama antropologia marítima. Mas, na época, nem essa terminologia existia. Simone, dessa sua experiência com as sociedades marítimas, eu me lembro que houve um momento em que nós, inclusive, discutimos muito sobre uma questão de se nós poderíamos tratar os pescadores como camponeses ou não. Você poderia nos dar um pequeno chega sobre essa discussão e depois eu quero que você nos fale sobre o que é que você faz hoje em termos de antropologia e como é que você vê a ciência. Mas vamos começar com essa dos pescadores e do campesinato. Como é que é essa discussão? Era uma discussão, foi uma grande discussão na antropologia. Porque primeiro, quando se começou a se falar em antropologia, ter curso de antropologia, pós-graduação em antropologia, havia essa discussão.
né? A gente dividia os diversos setores da sociedade para fins de estudo, e os pescadores eram tratados como camponeses, porque não havia uma categoria específica para eles. Então, o camponês era o meeiro, era o morador, era o agricultor, e o pescador não tinha um espaço de teoria para ele, nem categorias específicas para falar do seu trabalho e da sua posição na vida, no mundo, na sociedade. E já havia essa coisa, são camponeses ou não são camponeses? E nós, antropólogos que estudávamos pescadores, nós nos dividíamos e havia discussões muito acirradas. Alguns diziam, não, é um modo de produção, a gente tem que avaliar através do modo de produção, e não há um modo de produção marítimo. Não é assim que se avalia o modo de produção. Então, era pela questão do trabalho, do encaminhamento do produto, da posição no mercado. E eu entrei na leva dos que não considerávamos os pescadores camponeses. E a gente que dizia, o pescador é pescador porque pesca, porque não planta. Não é tão simples assim, né? Há muitas outras características socioculturais que diferenciam o pescador do agricultor, por assim dizer, né? O mundo rural do mundo marítimo, o praieiro, como se dizia na época. Pronto. O teu doutorado foi ainda com sociedades marítimas, depois, no pós-doutorado, você foi trabalhar com Simmel, né? E, quer dizer, eu me lembro que nessa altura você começa a discutir e a fazer leituras sobre Simmel, que eu acho que trouxe um grande contributo para a sociologia brasileira de modo geral, porque realmente as tuas traduções dos artigos do Simmel para o português foram as primeiras, né? E depois disso você entrou em um novo campo, uma nova pesquisa de campo, que é muito contemporânea. Você podia nos falar um pouquinho sobre esse campo novo que você trabalha? É o seguinte, eu dei continuidade aos estudos sobre pescadores, e aí, pronto, me dediquei, analisei, estudei, escrevi, dei cursos sobre a questão alimentar, sobre a questão do binômio terra-mar. O pescador é a única categoria que se vê vivendo em dois meios, no mar e na terra. Muitas vezes mais no mar do que na terra. Simone, você podia só retomar um pouquinho essa questão entre as diferenças entre os camponeses e a sociedade marítima? Como é que essa discussão ficou? Essa discussão perpassou a década de 70 e ocupou os primeiros anos da década de 80 na antropologia, que agora já existia como ciência, como disciplina, como possibilidade de pós-graduação, tanto que eu me dediquei sempre a esse tipo de comunidades, de grupos humanos, e a gente não tinha, a disciplina não contemplava as especificidades da pesca. Eles entravam na categoria de trabalhadores como se fossem camponeses, né? Então, se comparava a produção pesqueira à produção agrária, ou a questão da pecuária, e a gente ficava meio perdido, e eles, não subjetivamente, mas nos nossos trabalhos, eles ficavam meio reduzidos nas suas características de trabalho e de relações sociais. Então, a grande discussão nessa época foi essa. A antropologia migrou um pouquinho das sociedades indígenas, e aí a discussão era sociedades indígenas, sociedades camponesas e sociedades urbanas, sociedades urbanas, operários, etc.
Então começou-se a discutir isso e foi uma discussão bastante acirrada, e por já ter trabalhado com os pescadores, ter feito já, como eu disse, a minha dissertação de mestrado, eu já tinha elementos suficientes para me posicionar, e eu não considero os pescadores como camponeses. Há antropólogos hoje, inclusive desorientando os meus, que ainda insistem em considerar os camponeses, sobretudo quando eu estou presente. Mas não é bem assim. Existe hoje a antropologia marítima, né, como um viés da disciplina da ciência antropológica, que reconhece as diferenças profundas que existem entre pescar e plantar. Simone, nessa altura, nessa época, nós éramos colegas e eu me lembro que nós discutimos muito sobre sociedades secretas e sobre o segredo. Foi essa questão do segredo que te levou a pensar e a se aproximar mais tarde da obra do Simmel? Como é que o Simmel das sociedades pesqueiras entra em toda a sua discussão e no seu trabalho? É o seguinte, quando eu estava preparando a estrutura teórica da minha tese de doutorado, já tinha feito trabalho de campo e tinha me chamado a atenção a maneira como os pescadores, que a gente hoje chama de sociedades pesqueiras, sociedades marítimas também, como eles administram a questão da informação. Como é que a informação e o conhecimento circulam nesses grupos sociais. E é uma coisa, há um ar de segredo, um ar de... Eles não falam, eles não dizem tudo. E isso me chamou a atenção. E esse dizer tudo, isso não existe, não. Ninguém diz tudo, ninguém sabe tudo, ninguém pergunta tudo, isso não existe. E eu procurei um apoio teórico para mim. E encontrei na sociologia um dos seus fundadores, hoje se chama de um dos fundadores, George Simmel, um filósofo alemão, que adentrou a sociologia. Eu digo filósofo alemão porque era o que ele dizia que era, mas a gente o considera sociólogo, e ele explorou bastante essa questão, mostrando que o segredo não é uma coisa que eu digo para você e você não vai dizer a ninguém. Não é isso, não. É uma maneira de ser, é um modo de se relacionar e de repassar ou não repassar aquilo que a gente sabe. E como é que você, nesse momento, vê essas questões que você trabalhou e que é uma trajetória longa, né, em termos de pesquisa de campo, em termos de estudo mesmo, né, de reflexão teórica, para o teu campo mais recente, que foi via as redes sociais, a internet, esse mundo virtual. Como é que essas suas aproximações vão te ajudar a pensar essa contemporaneidade? Olha, é uma coisa um pouco... Tomaria mais tempo, mas dá para a gente colocar. Eu me certifiquei, li a obra de Simmel, não tinha um artigo dele traduzido num manualzinho de antropologia urbana, um dos primeiros que a gente teve acesso. Nada mais dele estava traduzido. Estava tudo em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, mas em português não havia. Então eu comecei, para mim, para o meu estudo, eu comecei a traduzir aquilo que acabava desaguando no meu ponto de vista sobre os pescadores e a sua maneira de se comunicar. Porque chega ao ponto de se falar do segredo pesqueiro, na mentira perpendicular. Imagina o que é isso. É a fala, é o modo como eles... É isso, como eles administram, como eles repassam ou não repassam os seus segredos marítimos a quem.
Quer dizer, e aí eu me apaixonei, comecei a ler a obra de Zimmel e comecei a registrar minhas traduções, e isso coincidiu com o meu contato com os computadores, com a internet, com as sociedades, com as comunidades virtuais, e na verdade foi por onde eu comecei as minhas pesquisas na internet. Já tinha não terminado, mas eu ainda hoje oriento alunos sobre pesca. Eu ainda sou a Simone dos pescadores, mas a internet me chamou a atenção. E eu comecei, não levei muito longe ainda, porque o tempo não é suficiente. Eu continuo me dedicando e orientando trabalhos sobre pesca. Mas a internet, como modo de distribuição e acesso à informação, que é o que o segredo, na verdade, seja em sociedade secreta, sociedade marítima, redes sociais, e tudo isso é perpassado pelo anonimato, no caso da internet, pela impossibilidade de ter acesso a tudo, né? Esse tudo hoje, para mim, é um ideal inalcançável. E eu comecei a me filiar a comunidades virtuais, a gente tendo um computador, a gente tem acesso a isso, e comecei a estudá-las como eu fazia com os pescadores, me filiando a comunidades. Uma coisa são as redes sociais, outras são as comunidades virtuais, que existem, que têm critérios, que têm inscrição, que têm nomes, você pode usar o seu nome, pode não usar, como nas demais práticas digitais, e acabei me filiando a grupos sociais, a comunidades virtuais, e sempre declarando a minha posição, que eu estava ali estudando, pesquisando, e que eu me distanciaria quando eu chegasse ao limite do necessário para o que eu queria fazer. E, paralelamente a isso, eu fui acumulando traduções dos trabalhos de George Zimmel, que trabalhou sobre outras coisas, inclusive muito mais sobre outras coisas, mas exaustivamente sobre o segredo. E entrei numa prática das pessoas, como não havia traduções dele, hoje já tem outras pessoas trabalhando, inclusive tem uma biografia muito boa, muito extensa dele, escrita pelo Leonard Weisbord, da USP, chamada As Aventuras de George Zimmel. Aí eu comecei, as pessoas me procuravam e diziam, eu estou precisando desse artigo aqui do Zimmel, mas está em francês, e eu não sei ler. Tá bom, eu traduzo para você. Ia para o computador, traduzia para a pessoa, passava para o português e guardava o original que me tinha sido repassado e a minha tradução. Então fui fazendo isso de uma maneira assim muito, muito leve e dando minhas aulas na universidade, ministrando cursos, dando palestras e frequentando as praias. Então juntou tudo, que resultou em artigos que eu escrevi, teses que eu orientei sobre a questão do segredo, sobre a sociologia de George Zimmel. Então os alunos começaram a ver que havia outras coisas sobre as quais eu poderia orientá-los. E foi na sociologia de George Zimmel que eu me apoiei para... Não só preparar esse livro. Não só isso, como preparar esse livro que eu fiz, que foi intercalar comentários meus sobre as traduções, para não me apropriar, apesar dele já estar fora da questão do tempo, né? Você não pode pegar um artigo escrito na década de 60, traduzir e jogar assim. Não, mas ele já tem mais de 100 anos de vida, de morte, de trabalho. E eu, então, uma editora me procurou, que estava procurando uma pessoa que pudesse publicar alguma coisa de Zimmel numa coletânea que eles estavam publicando, uma série de coletâneas de sociólogos. Então eu peguei, não são nem os melhores artigos, os mais representativos, mas eram os que eu tinha traduzidos, eles estavam com pressa, eu mandei
a comissão editorial aprovou, e eu tenho livros e artigos publicados sobre pesca, sobre os pescadores. Agora, esse aqui é só sobre e consta da sociologia de Georgina. Uhum. Simone, eu acho que você fez em pouco tempo um percurso da tua própria formação e do trabalho como antropóloga, e eu acho que isso é fantástico no sentido de que pode nos mostrar um pouco do que um antropólogo, ou como é que um antropólogo se forma, trabalha e conduz a sua pesquisa. Muito obrigada e espero que você continue sempre trabalhando e pesquisando e contribuindo do jeito que tem feito até agora. Sou eu que agradeço, foi uma honra, uma satisfação, uma forma de divulgar meu trabalho, que foi o meu objetivo com essas traduções, essas publicações, não foi outro senão marcar a minha posição e com relação aos pescadores e estudar outros grupos sociais, orientar trabalhos, e eu que agradeço. Muito obrigada e até mais ver. Até mais ver. Então,